Aqui na pasta raiz do projeto a gente tem um makefile relativamente complexo, usado para compilar o programa, todos os arquivos de uma vez, executar também. A gente tem uma flag especial para debug. Aqui na pasta src a gente tem a main.c, a gente tem um arquivo da árvore AVL que é usado para atualizar o cabeçalho de forma eficiente. Aqui a gente tem os arquivos da árvore B, arquivos com funções auxiliares, arquivo para realizar busca, arquivos para criar o índice, abrir e fechar, criar nós, arquivo para inserir, arquivos para comunicação com o disco, para remoção, debug. Na pasta core a gente tem arquivos do trabalho passado e a gente tem novas funcionalidades aqui, 7, 8, 9, 10. Aqui na pasta include a gente tem includes das funcionalidades, includes com várias constantes importantes do banco de dados. Aqui a gente tem os includes da árvore B. Aqui é o que as funcionalidades conseguem chegar apenas para abrir o índice, para fechar o índice, para criar, para inserir uma entrada e remover. É só isso que as funcionalidades conseguem acessar, mas também tem um documento interno que as funções usam para calcular byte offsets, para inserir entradas, para fazer várias funções internas da árvore B. Na função main, a gente lê o comando, extrai as palavras que o usuário digitou e decide quais arquivos abrir baseado na funcionalidade. A gente abre os arquivos, executa a funcionalidade, fecha os arquivos e imprime o binário na tela, dependendo da funcionalidade também. E caso a função execute erro, a gente retorna o erro. Arquivo árvore criação.c. A função abrir índice recebe um nome e um modo. Ela abre o arquivo no modo especificado. Se o modo for descrita, ela escreve o status como sendo inconsistente, senão ela não faz nada. E retorna a file stream. A função fechar índice recebe uma file stream e um modo com que essa file stream foi aberta. Se essa file stream for aberta em modo de escrita, ela vai marcar o status como consistente e fechar o arquivo. Senão, ela só vai fechar o arquivo e não vai alterar o status. A função criar índice recebe uma file stream. Ela cria um cabeçalho na memória preenchendo os valores iniciais e escreve esse cabeçalho no disco. A função criar nó preenche um vetor de bytes com os valores inicializados do nó, com os campos inicializados, e acessa o cabeçalho de uma árvore B para poder obter qualquer RN desse novo nó, respeitando toda a lógica de pilha de removidos, e retorna o RN desse novo nó e atualizando o cabeçalho. Atualizando o cabeçalho não no disco, mas apenas na memória. Para acessar o disco, nós temos as funções armazenar nó, armazenar cabeçalho e carregar cabeçalho. E a maioria das outras funções apenas manipula bytes. A maioria das outras funções apenas manipula arrays de bytes na memória e não interagem com o disco. Apenas essas funções interagem com o disco. No módulo de busca, a função pública localiza o nó raiz e inicia o processo. A função percorrer nó analisa o nó atual e, se ela encontrar a chave, ela retorna seu endereço com um byte offset. Caso contrário, indica o RRN do nó filho onde a busca deve continuar. Enquanto isso, a função buscar a chave REC gerencia a recursão, carregando os nós do disco conforme necessário até encontrar o dado ou chegar no fim da árvore. Essa é a nossa única função pública no módulo de remoção. Ela basicamente vai ler informações do cabeçalho, a raiz, chamar a função remover chave REC. A nossa função recursiva implementa a busca sequencial no nó e, se encontrada a chave, ela implementa a remoção direta no caso de um nó ser folha, ou então a remoção com substituição pelo sucessor em caso de um nó interno. Se não for encontrado e o nó é folha, a gente retorna, porque simplesmente a chave não existe, chegou no final da árvore. Caso a chave não foi encontrada nesse nó e o nó não é folha, a gente desce pela árvore chamando novamente a função recursiva. Se a flag removida subir dessa recursão, a gente vai chamar a função corrigir underflow em ambos os casos. O que a função corrigir underflow faz é checar se esse nó vai precisar ter uma correção de underflow. Então, ela primeiro tenta a rotação com o irmão direito, rotação com o irmão esquerdo. Se nenhum desses casos for possível, a gente vai fazer a concatenação, tentando primeiro fundir com a esquerda e depois tentando fundir com a direita, implementando os algoritmos apresentados em aula. Nessas funções, a gente implementa o que foi apresentado em aula, simplesmente fazendo a função de pegar emprestado em caso de nó folha e em caso de nó interno. No caso da direita, é bem simples, a função esquerda, pegar emprestado com a esquerda é análogo, exceto que, quando o nó interno, ele faz esse deslocamento das chaves e dos ponteiros. Da mesma forma, a gente implementou as funções de fundir com a esquerda e fundir com a direita, que basicamente foi implementar o algoritmo de descer a chave do pai, copiar as chaves do filho da direita para a esquerda, e então a gente libera o nó da direita. Essas funções que aparecem tanto nas funções de concatenação quanto de pegar emprestado, simplesmente implementam um algoritmo que mantém as chaves sempre ordenado o mais à esquerda possível. A função de remover a entrada da folha simplesmente faz isso com as chaves, enquanto
pode remover a entrada do interno, além das chaves, faz também com os ponteiros que apontam para os seus filhos. E a função de empilhar página livre, que a gente chama quando a gente remove logicamente um nó, basicamente faz marcar o nó como removido, setar o campo de próximo desse nó para o topo da pilha, vai armazenar no cabeçalho o RRN desse nó, e o que a gente vai fazer é decrementar o número de nós total do nosso arquivo de índice. Depois que saímos desse algoritmo recursivo, se houve a remoção, a gente vai chamar a função corrigir a raiz e, após isso, a gente vai armazenar o cabeçalho com as novas informações. O que nossa função corrigir raiz faz é checar se a raiz ainda tem chaves. Se ela ainda tem chaves, não tem nada para fazer, simplesmente retorna. Se a raiz não tem chaves e é um nó folha, então é sinal que a árvore esvaziou completamente. O que a gente vai fazer é remover logicamente a raiz, colocar a raiz no cabeçalho com -1, ou seja, que não existe raiz. Se é um nó interno, o que a gente vai fazer é promover o filho desse que era anteriormente uma raiz como nova raiz. Para isso a gente vai remover logicamente o nosso nó raiz, está vazio, atualizar o RN raiz do cabeçalho e depois a gente vai setar o tipo do filho para tipo raiz. A funcionalidade set consiste em criar o índice inicializando o cabeçalho e lendo cada registro do arquivo de dados e inserindo no arquivo de índice a entrada correspondente, calculando o byte offset. A funcionalidade 8, Laying Inputs de buscas. Essa busca envolve o código de estação. A gente faz a busca utilizando o arquivo de índice, árvore B. Se não, a gente faz uma varredura sequencial pelo arquivo. A nossa funcionalidade 10 vale n vezes o campo de busca. Se o campo de busca envolver o código de estação, a gente faz uma busca utilizando a árvore B. Depois disso, se for encontrado, a gente vai usar o byte offset para remover o registro no arquivo de dados. E depois a gente remove a partir do código de estação esse mesmo registro, o índice dele na árvore B. Caso não envolva o código de estação, a gente faz uma busca sequencial, bem como no trabalho introdutório. Porém, após a gente remover no registro de dados, a gente vai usar o registro para pegar o código de estação e com ele a gente faz a remoção na árvore B. Aqui na funcionalidade 9 de inserção, a gente tem que ler um registro do usuário, a gente verifica se existem registros removidos para então usar a pilha de removidos, a gente calcula o offset. Se uma entrada com o mesmo código de estação já existe no arquivo de índice, a gente não escreve ela no arquivo de dados. Mas caso não haja nenhuma entrada com o mesmo código de estação, a gente escreve. A gente atualiza as variáveis de próximo RN e topo da pilha de removidos conforme necessário.